Aleluia. Glória a Deus. Amém? Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? A graça e a paz de Jesus. Amém? Estamos aqui reunidos para mais um culto. É uma honra sempre estar com os irmãos, para juntos nós comungarmos, ouvirmos a palavra, amém? Que vai certamente nos alcançar, ok? Está preparado para ouvir a palavra de Deus? Amém? Hoje vamos ministrar sobre um tema que todos vocês conhecem, melhor até do que eu, tá certo? Vamos falar sobre o amor, amém? O amor de Deus. Eu sei que hoje é o Dia das Mães, muita gente decidiu ficar com seus familiares, amém? Porém, não vamos falar do amor humano, falaremos do amor de Deus, amém? O amor de Deus, que muitas ministrações já ouvimos a respeito de que a mãe representa o Espírito Santo e por aí vai. Mas entendemos que a própria Bíblia afirma que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, o Senhor não se esquecerá jamais, amém? Então, você consegue entender que também que há uma diferença entre o amor da mãe e do amor de Deus? O amor de Deus é inigualável. O amor de Deus, ele é incomparável a qualquer tipo de amor de qualquer ser humano na face da terra. Ainda que façam alusões ao amor da mãe, representando um amor do Espírito de Deus, do Espírito Santo, mas sabemos que Deus está acima de tudo, amém? E é sobre esse amor que eu quero falar hoje um pouco com vocês. Compartilhar algumas coisas. Muito embora eu sei que vocês sabem muito bem o que é o amor de Deus. Mas a cada dia nós aprendemos um pouquinho com o ministro que traz a ministração da palavra. Amém, amados? Nunca saberemos tudo. Amém? Por quê? Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então você pode viver 200 anos. Ainda assim, você vai precisar conhecer Deus até o último dia da sua vida. Amém? Porque Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Amém, amados? Então, é sobre esse amor que eu quero falar hoje. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, que é o texto inicial da nossa ministração. Amém? João, capítulo 3, verso 16, que fala do amor de Deus. Todo mundo conhece esse texto, de cor e salteado. Amém? Se ninguém tivesse uma Bíblia hoje, todo mundo saberia esse versículo. Porque é um versículo que é muito falado. Eu, pelo menos, já ouvi milhares de vezes esses versículos. Muitas centenas de vezes. Amém? Está aqui já o texto ou não? Eu não gosto muito de ficar olhando para trás, certo? Eu gosto de olhar para frente. Então é melhor você entender mais a Bíblia e começar a decorar os versículos para não ficar preso ao telão, certo? Amém? Vamos pôr um telão para lá, um telão para cá, né, pastor? Fica melhor, vamos ficar toda hora ficando de costas para o meu público, que eu particularmente não gosto. Para mim, sou um pouco de, sei lá, o povo está lá, olhando para lá, quero olhar para você, amém? Como é que começa ali? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar? Oremos. Pai, nós te louvamos por tua palavra, pelas escrituras que são sagradas, pelo teu amor que é infinito, imensurável e incomparável. Muito obrigado, Pai, que temos o privilégio de compartilhar, de comungar uns com os outros esta palavra, a palavra que é indestrutível, infalível e também incomparável, meu Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, ajuda-nos a nos conduzir, movidos pelo Teu Espírito, Senhor, e que as nossas emoções, os nossos pensamentos, nossa alma fique calada, em nome de Jesus. Aleluia. Então, esse primeiro texto fala que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal, amados, é algo que você não consegue medir ou imaginar. Então, você tem dúvida que Deus é bom? Não, né? Então, Deus é bom sempre, em todo tempo Deus é bom. E Deus é tão bom que Gênesis capítulo 1 fala que ele começou dizendo, capítulo 1, versículo 2, e criou Deus o quê? Começou a criar as coisas. Ele começou a criar o céu, a terra, e criou a luz também, amém? Por quê? Deus e trevas não se combinam. Então Deus fez o quê? Criou a luz, para que eu e você andássemos nessa luz, amém?
Posso ouvir um amém, amados? O propósito de Deus é que eu e você andemos na luz. É isso que João escreve lá na sua primeira carta. Diz, Deus é luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos o que? Comunhão uns com os outros, não é assim? E o sangue de Jesus, e nos tornamos assim filhos de Deus. E o sangue dele nos livra de todo o pecado. Então, se andamos em trevas, andamos na orgia, na bebedice, nas mentiras, andamos no mundo, a nossa comunhão com Deus fica interrompida. Está comigo? Mas Deus providenciou que você andasse na luz, criando a própria luz, e o próprio Jesus vem e ele diz, eu sou a luz. Amém? Então, se andarmos em Jesus, estamos na luz. Então, amados, comece a notar que ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos milhares de anos que se passaram, Deus sempre tem um propósito de nos fazer a chegar a Ele. Sempre trazendo nós para a luz. Nos trazendo para uma vida clara com Ele. Amém, queridos? Porque Deus é bom. Deus, amados, Ele nos ama tanto, tanto, tanto. Você sabia que Deus já resolveu o problema da doença? É que nós, às vezes, não nos atentamos para esses detalhes na Bíblia. Mas Deus é bom. E Ele fez todas as coisas. E, amados, Ele criou tudo, até as plantas, para nos abençoar, sabia? Você sabia que existem plantas medicinais que nos curam? A gente nem sabe. Então Deus nos orienta a vivermos de uma forma boa, uma forma plena. Porque Deus não quer que você ande na ignorância do poder dele, Criador, para nos abençoar. Deus quer que você ande na revelação completa da sua palavra. O problema todo é que muitas vezes não temos essa revelação em nós. Não, nós desconhecemos o poder e a graça de Deus. Mas o salmista já fez alusão a isso, a essa revelação. Está lá no Salmo 139, no verso 130. Ele diz que as tuas palavras esclarecem. Não é isso? Salmo 139, se não me engano, versículo 130. As suas palavras esclarecem e traz o quê? Luz. Revelação, conhecimento ao simples. Não é isso que diz a Bíblia? Então, o desejo de Deus é que andemos no esclarecimento da sua palavra. Mas se não buscarmos a Deus, desconheceremos essa revelação. Deus quer nos esclarecer as coisas através da Bíblia, através do Espírito Santo que em nós habita. Amém? Mas se andarmos outrora, como a minha esposa falou, andarmos ignorantes das coisas, não vamos desfrutar, porque desconhecemos. Sabia que o próprio Deus usou Osés, um profeta, que nós chamamos de profeta menor, para anunciar que o povo de Deus perecia, porque lhe faltava conhecimento? Isaías vem e diz, o povo perece porque lhe falta entendimento. Então, o conhecimento e o entendimento estando afastado do povo, o que vai acontecer? O povo não vai conseguir entender Deus. E Deus quer que você o conheça e entenda. Olhe para o seu irmão e diga, Deus quer que você o entenda. Amém? Deus quer que você o conheça mais e mais. Amados, quanto mais nos aproximamos de Deus, menos naturais ficamos. Amém? E Deus não quer que você ande no natural ao ponto de ignorar alguns detalhes da sua vida. Alguns detalhes de coisas que são importantes para você viver bem e viver saudável até. Amém? Eu sei que você é salvo hoje, confessou a Jesus, porém, existem passos que temos que dar e coisas que temos que deixar de fazer para que andemos melhor a cada dia. Amém? Então vamos para as Escrituras mais uma vez? Vamos falar de alguns textos que eu separei para vocês aqui essa noite. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus 8, 16. Amém? Você que está com sua Bíblia ou quer olhar aqui atrás, amém? Mateus 8, 16 diz assim. Aleluia. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. Aqui você vê Jesus falando alguma oração? Não. A Bíblia afirma que ele somente com a palavra. Ele dizia, acredito eu que podia dizer, está curado, fica livre, levanta, sai demônio. Era assim com a palavra.
Jesus não precisava ficar orando 10 horas para Deus ouvi-lo, porque ele sabia que era Deus. No livro de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Não é assim que está escrito? João 10, 30. Por quê? Ele sabia da sua identidade. Muitos de nós, amados, no decorrer da nossa vida cristã, andamos sem conhecer a nossa identidade. Andamos sem desfrutar do que realmente nós somos. O fato, amados, de vocês saberem os versículos da Bíblia, decorá-los, saber de ponta a ponta, não te garante sucesso. Sabia disso? Porque o diabo também sabe as escrituras, e ele está lascado. Certo? Então, saber as escrituras não muda muita coisa. Se você começa a decorar os versículos, mas se aquilo não fizer parte da sua vida, você está na roça. Essa é a verdade. Você precisa entender e viver os versículos. E viver a Bíblia, para ela funcionar na sua vida. Como eu falei, aprender algumas coisas e aprender algumas coisas que não devemos fazer. Amém? Nessa noite, o Espírito Santo vai nos ajudar a caminhar no conhecimento de Deus e também a rejeitar o que nos atrapalha. Algumas coisas nos atrapalham. Porém, a gente culpa o diabo por tudo, não é assim? Ou não? A doença chegou, foi o diabo. Fui mandado embora, foi o diabo. O diabo deve estar pensando: caramba, tudo eu? Tudo eu? E algumas coisas nós provocamos. Algumas coisas nós demos abertura e damos brecha para que o diabo atue. A falta de conhecimento é uma delas. A falta de entendimento e falta de revelação da palavra de Deus é outra delas. Amém? Então, lemos Mateus 8,16, certo? Versículo 16, vamos ler o 17 também. Para que se cumprisse, Mateus 8,17, o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas transgressões. Então, o próprio Jesus, ele fez alusão ao Velho Testamento. Então, não ignore o Velho Testamento, tá certo? Se Jesus fez alusão a ele, é importante. Está comigo? Toda a Bíblia é importante. Amém? Muito embora andamos na revelação do Novo Testamento, mas as Escrituras em si só, por si só, elas são importantes. Amém? Um outro texto que fala do propósito de Jesus na terra, a sua missão de bondade para conosco, do seu amor para conosco, está em Atos 10:38, que diz: assim como Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Então, essa é uma expressão de Deus de nos amar. Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Está comigo? Então, você concorda que em Deus não há maldade? Concorda que em Deus não há ignorância? Concorda que em Deus não há aquela pontinha de falar: agora ele vai sofrer para ele aprender? Muito embora sabemos que a própria Bíblia afirma que Jesus aprendeu a obediência como? Pelas coisas que sofreu, amados. Não está em Hebreus? Vamos olhar lá só para não ficar no que eu estou falando? Porque a Bíblia, ela não nos explica as coisas, certo? Abra lá em Hebreus. Aleluia. Lá no final da sua Bíblia. Pode procurar que tem. Hebreus. Aleluia. Capítulo 5, no verso 8. Hebreus, capítulo 5, no verso 8. Achou todo mundo? Pode procurar que você vai achar, tá bom? Se não, lê comigo, tá bom? Embora, sendo filho, aprendeu o que é a obediência. Concordo que Jesus não nasceu sabendo o que era obediência? Ele teve que aprender como menino, como criança. Amém? Teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Então, algumas vezes, alguns sofrimentos até que você passa, é porque você desconhece e não aprendeu ainda sobre a obediência. Está comigo, irmãos? A Bíblia é um todo. Você não pode tentar viver a Bíblia uma parte só. A Bíblia é um contexto de coisas, é um contexto de informações, para que desfrutemos do melhor. Amém? Por isso, em Efésios capítulo 4, verso 11... Deus começa a instituir algumas coisas. E uma delas é o organograma pastoral dos 5 dons ministeriais, que fala do apóstolo, do profeta, do evangelista, do mestre e do pastor.
para juntos haver uma unidade, um crescimento do corpo. Está comigo? Então, tudo é um conjunto, nada é isoladamente, tá bom? Mas Deus, mesmo assim, Ele continua fazendo o quê? Mostrando o seu amor, mostrando que Ele te ama, mostrando que Ele não criou você para viver doente e enfermo. Independente de estar no teu corpo alguma coisa que é doença, algum sintoma. Mesmo assim, esse não é o plano original de Deus para a sua vida. Está comigo? O plano perfeito dele é que você ande sempre sadio, você ande sempre curado. Mas se chegar alguma coisa no teu corpo, não vai agora desesperar por causa disso. Não é o fim do mundo, amém? Isso vai passar, amém? Seja através de uma oração, a qual alguns dizem, uma oração forte, certo? Ou através da medicina. Deus, amados, criou tudo. O homem para estudar, o homem para nos abençoar, amém? Então não se sinta condenado por nada, porque Deus não te condena. A Bíblia diz, se nosso coração não nos condenar, Deus é maior que o nosso coração, Ele não nos condena também. Amém, queridos? Então é preciso entender a Bíblia como um todo. Eu sei que é óbvio, cada um de vocês está numa parte da estrada da vida, no seu conhecimento. Então, cada um vai andar no nível de fé que tem, no nível de entendimento que tem, no nível de revelação que tem. Tá certo, amados? Porque Deus é amor. Diga, Deus é amor. Deus é amor. E o amor faz o quê? Traz para perto. Amém? O amor de Deus nos traz sempre para perto. Tá certo, amados? Eu quero fazer uma alusão ao rei Davi. Davi era um homem que viveu na antiga aliança, debaixo de antigas promessas. Mas Davi tinha uma revelação de Deus tão grande, mas tão grande, que às vezes eu me envergonho de Davi. Hoje Deus está dentro de nós. No tempo de Davi, Deus não estava dentro dele. Vinha sobre ele, por quê? Na antiga aliança, sobre quais eram as 3 classes de pessoas que vinham o Espírito Santo? Reis, sacerdotes e profetas. Davi era um rei. Então, sobre Davi, vinha a unção do Espírito. Mas o Espírito Santo não estava dentro de Davi. Mesmo assim, vivendo uma aliança inferior à nossa, Davi fez o quê? Ele entendeu quem era Deus. Ao ponto de ele escrever o Salmo 23. Não foi assim? Não é o Salmo de Davi? Amém, amados? Amém ou é de mim? Amém. Davi escreveu o Salmo 23. E como é que ele começa o Salmo 23? Quem lembra? Se olhar no telão. Não põe, não. Vamos ver se eles lembram agora. O Senhor é meu pastor. E o que vai me faltar? Alguma coisa? Nada me faltará. Amém? Então não deve me faltar alegria, não deve me faltar paz, não deve me faltar finanças, não deve me faltar saúde, não deve me faltar amor para amar meus irmãos, amém? Porque o Senhor é meu pastor. Amados, Davi tinha uma revelação tão forte de Deus, que um dia, uma situação que houve lá em Israel, Davi fez uma arte. Eu sei que você não fazia arte, só Davi que fez. Davi fez uma arte. Que arte ele fez? Você lembra? Uma arte que ele teve que chegar diante de Deus e falar, pequei, e agora? Ele fez uma arte. A arte a qual eu me refiro, eu não estou falando daquela arte mais grave que você diz, isso é mais grave, isso é menos grave. Não, arte é arte. Pecado é pecado, tá certo? Me refiro à arte de levantar o censo 2 vezes. Lembra desse texto? Que Davi levantou o censo uma vez, estava tudo bem. Aí, se vangloriando da sua conquista, ele resolveu levantar o censo outra vez. Eu não estou indo na Bíblia para te mostrar isso, para te ganhar tempo, tá bom? Você que sabe a Bíblia melhor que eu, então está tudo em casa, certo? Aleluia. Aí, Davi levantou o censo a 2ª vez, sem Deus mandar, e para se aconselhar, ele foi aonde? Aos príncipes, a garotada que era como ele. Não buscou mais os anciãos. Aí o que aconteceu? Deus falou, Davi, isso que você fez foi péssimo. Você está se vangloriando agora com a grandeza do seu reino. Então, agora é o seguinte. Escolhe um castigo.
Aí Deus mandou Davi escolher entre 3 coisas, 3 castigos. Um deles era cair na mão de Deus, outra era cair na mão dos inimigos, outra era o povo se lascar todo pelo pecado dele. Ele pensou, bom, o povo não fez nada, quem fez foi eu. Se eu cair na mão dos meus inimigos, aí eu estou na roça de vez, que eles vão me matar, não vão ter misericórdia de mim. Mas se eu cair na mão de Deus, aí eu estou bem. Então ele disse que eu fique cair na sua mão, porque eu sei que você me ama. Amém? Então Davi entendia que Deus não ia matar ele, que Deus não ia surrar ele, porque Deus é bom. Obrigado, pastor Adriano. Obrigado por pregar junto comigo. Amém? Aleluia. Deus é bom. Amém. E o amor de Deus, amados, nunca vai nos ferir. Amém. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está comigo? Você pode ver aí a mão de Deus sobre a vida de Davi, mesmo no erro. Mesmo no erro, Deus estava com ele. E ele falou, vou cair nas mãos de Deus então. Porque Deus, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Não vai faltar a misericórdia dele, não vai faltar a bondade dele. Aí Davi pega esse salmo e o recita, amém? Davi pega o salmo e faz o quê? Diga, fala para o seu irmão, recita. Abre então lá no Salmo 23, está com sua Bíblia aberta, Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, e nada o que me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Para um pouquinho aí. Davi faz alusão aqui a 2 objetos, a vara e o cajado. Sabia que Davi ele tinha consciência total do que significava o cajado e a vara para ele? Você sabia disso? O que significava a vara? Sabia que Davi, quando ele foi falar com Saul, que ele queria enfrentar o Golias, lembra o que ele falou para Saul? Para convencer Saul que ele podia com o gigante. O que ele falou para Saul? Vamos ver se vocês lembram. Vamos lá. Ele falou, eu tomava conta das ovelhas do meu pai. Aí chegou o urso, o que eu fiz? Eu despedacei ele com a mão. Aí veio o leão depois, e eu também lasquei com a vida dele. Se ferrou os dois. Então eu posso com esse cara aí, com esse cabeçudo. Ele deve ter falado para Saul, em outras palavras, o cara tem uma cabeça tão grande que eu não vou errar nunca uma pedrada nele. Naquele tempo era uma pedrada, irmão. Era uma pedrada. E Davi falou, eu acerto esse cara. O cara é tão grande, tem um cabeção tão grande, que vai ser impossível errar. Esse cara eu mato. Eu só preciso de uma pedra só. Não precisa nem muita pedra. Então, meus irmãos, Davi, ele chegou para Saul e falou, aconteceu isso e isso. Então, Davi tinha consciência de que Deus estava com ele. Amém? E ele queria passar para Saul uma imagem, uma visão de que ele tomava conta das ovelhas. Amém? Então, Davi era um pastor que protegia quem? O rebanho. O pastor, diga, o pastor protege o rebanho. Está comigo? Amém. A função de Davi era proteger as ovelhas. E para que ele usava o cajado e a vara? A vara era usada contra os leões, contra as feras do campo, contra os ursos. Ok? Então tinha uma utilidade a vara. Não era para dar na ovelha a vara. A vara era para conduzir ovelhas em triunfo, por um caminho reto, e também espantar os predadores. Tudo bem? Ele faz alusão também a outro elemento. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam.
Agora, se você olhar aqui, o segundo elemento que ele traz aqui é o cajado. O cajado do pastor servia para quê? Se a ovelha fosse se desgarrar do rebanho, o que o cajado fazia? Trazia de volta. Não é isso? Está indo para lá, vem para cá, ô ceguinha. Vem para cá. Sabe que a ovelha vê pouco, né? Se você for estudar quantos metros que a ovelha não vê mais que 10 metros, se não me engano. Ela tem um tal da miopia, dizem. Então, ela vê pouco. Então, quando ela vai se desgarrando do rebanho, o pastor vai lá com o cajado, que é que nem um gancho, ele trazia a ovelha de volta. Tá certo? Como? Com amor ou batendo nela? Com amor, irmãos. Se porventura a ovelha num dia caísse num barranco, o que o cajado deve fazer, pastor Adriano? Com o cajado ele enganchava ela pelo peito e trazia ela de volta. Esse é o significado exato do cajado que ele tem, que o pastor de qualquer igreja tem. É trazer a ovelha para perto. Por quê? Deus é amor, amados. Deus é assim que age. Deus é assim que age. Ao longo da minha vida, dos meus 42 anos de evangelho, creio que tem gente aqui, quando nasceu já era crente, já era do evangelho. Até o pastor Adriano, que tem quantos anos? 39, né? 40. Quando ele nasceu, eu já estava 2 anos no evangelho, certo? A maior parte aqui é bem novinho, estou vendo. O que tem mais de gente aqui de 50 que sou eu só. Eu e a Aninha. Talvez a mãe do Adriano, um outro. Os demais são bebês relacionados a nós. São crianças, amém? Mas são crianças maduras já. Então, amados, ao longo da minha vida no Evangelho, eu ouvi diversas vezes, em um monte de situações, que quando trazia-se uma mensagem mais dura, mais apertada, acrentaiada, eu sei que aqui nunca ninguém falou isso, é óbvio, da vida, são os da fé, sabem tudo, certo? Mas as outras igrejas que eu passei, uma delas, eu ouvi muito essa expressão. Hoje, o pastor arriou o cajado. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu já ouvi muitas vezes. Agora, em que parte da Bíblia, a Bíblia faz alusão ao pastor arriar o cajado em alguém? Percebe que às vezes nós mesmos criamos coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Certo? O cajado não é para arriar. E Deus nunca mandou arriar nada. O cajado é para sempre trazer para perto. A prova disso está aqui no Salmo 23. Davi falou o quê? No versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Percebe que o cajado é para consolar? Qual a diferença? Eu quero que você me diga se há relação do consolo com o ferimento. Nenhum. O ferimento faz você sofrer. O cajado, o consolo, faz você ficar consolado. Quem precisou algum dia ser consolado aqui? Eu já precisei. Quando morre um familiar seu, você não quer ser consolado? Aí está o cajado do pastor consolando. Essa é a alusão do cajado na Bíblia. Tá bom? Porque Deus é amor, irmão. Ele te amou tanto que ele deu um pastor para cuidar de vocês. Tá certo? E nós fazemos o melhor que podemos para andar nesse amor. E esse amor, amados, não é só da boca para fora. É com atitudes, é com palavras, é com gestos. Amém? Por quê? A igreja é um organismo vivo. E se esse organismo que está vivo andar machucado, ferido e com medo do pastor, a casa caiu. É essa a visão que o diabo quer trazer para você. E se o pastor souber, aí você já começa a ter aquele medo. E o pastor... Aí você começa a viver com uma vida de medo do camarada. Ele não está nem pensando mal de você. Não quer te bater, ele não vai te bater. Porque o pastor não foi feito para bater ninguém, amados. O pastor foi feito para trazer para perto, para consolar. Irmão, Davi tinha essa visão de Deus. Ele falou, o quê? Pequei? Eu vou correr para Deus. Eu vou correr para o meu pastor. Enquanto muitos fogem do pastor.
achando que se o pastor souber, a bronca vai descer feia. E não é assim. Não é essa conotação que Deus tem dele. Não é essa conotação que Deus tem das pessoas que dirigem uma igreja. A conotação é o amor. O amor, ele vai cobrir. O amor vai trazer para perto. Por quê? Deus é amor. João não falou Deus é amor? Se Deus é amor, Deus é amor. O amor, amados, ele está ligado a um sentimento paterno. Ou materno também. Amém? Porque Deus quer que nós o conheçamos. Como eu vou conhecer Deus se eu achar que, se eu errar, Ele vai me fulminar com um olhar? Eu não quero me aproximar de Deus nunca. Mas esse é um conceito totalmente torto, que às vezes o diabo quer implantar na igreja. E não é assim. A ovelha tem que acreditar que Deus é amor. Que Deus ama ela. Ainda que você venha pecar. Que não é a perfeita vontade de Deus, é óbvio. Mas Deus não vai te tratar segundo o seu pecado. Amém. Tem pessoas que entendem que, por terem cometido algum tipo de pecado, elas não conseguem desenvolver a sua fé para uma cura. Não conseguem desenvolver a sua fé para alcançar as finanças. Não conseguem desenvolver a sua fé para alcançar uma série de coisas. E esse é um conceito errado. E eu vou mostrar para você na Bíblia. Tá bom? Aqui no Salmos mesmo, no livro dos Salmos, no capítulo 103. Abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 103. Aleluia. Salmo 103. Todo mundo encontrou? Amém? Davi dizendo, versículo 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum só dos seus benefícios. Versículo 3, ele é quem perdoa. De que Deus faz? O que Deus faz? Perdoa. Quando Deus perdoa, Ele não fica te jogando na cara. Ele não fica jogando você no rosto, que você fez. Perdoa, esquece. Não toca mais no assunto. Tá certo? Amém ou é de mim, amados? Amém. Se perdoou, esqueça. Para de lembrar. Você não é o diabo? O diabo eu fui lembrando, né? Não é assim? Você é o diabo? Não. Então por que eu vou ficar lembrando do pecado do outro? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não é para lembrar mais. Deus se esquece e você se esqueça também. Por favor, amém? Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as enfermidades. Nota aí que o perdão e a doença tem ligação? Sabia que, em muitos casos, não vou generalizar, tá? Isso não é algo fechado, é que é como que não tem mais volta, não é isso. Mas algumas enfermidades estão ligadas até à falta de perdão, sabia? Onde você pode provar isso, pastor? A Bíblia diz. Nós não, como somos a palavra da fé, palavra revelada, qual é o slogan do Rema? Quem lembra? Palavra falada. Aquele inglês é Marcos 11, 23. Não é isso? Ou eu estou enganado? É isso, né? Então, guarda, põe o dedo no Salmo 103. Vamos lá em Marcos 11, 23. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Para não dizer que o Luciano falou uma coisa e não mostrou na Bíblia. Marcos 11, 23. Amém? Diz assim, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com quem? Com ele. Aí Jesus continua falando, por isso vos digo, que tudo quanto pedis em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Aí você dá um glória a Deus, pula, dá cambalhota, salta, corre na igreja, e para aí nesse versículo 24, não é isso?
Mas sabia que o 25 e o 26 está ligado ao 23? Amém. Que diz assim, ó. E quando estiveres orando, aí que vai apertar um pouco o nosso calo. E quando estiveres orando em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Diga, perdoai. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Concorda comigo que esse aqui é um contexto? O perdão está ligado a você falar para o monte sair, ele sair. Às vezes oramos e nada. Oramos, ora e nada. Aí você pergunta. Aí vem um crente e fala, não, porque a oração foi muito fraca. Né, Aninha? Uma pessoa disse para ela, conversando com ela, fez alusão a uma oração que uma pessoa fez pela outra, aí ela falou, essa oração foi muito fraca. Então, entendemos, não o que a Bíblia diz, tá? Entendemos por essa declaração que a oração fraca é a oração forte. Oração é oração. Certo? Agora, existe a fé fraca e a fé forte. Isso veremos em outro dia, tá? Em outro episódio, tá ok? Mas hoje estamos falando sobre orar e nada acontecer. Alguma coisa está errada. Então, a falta de perdão vai bloquear a sua oração nesse sentido. Por quê? Há uma raiz de amargura no coração da pessoa. Sabia que a raiz de amargura, ele trava a cura? Você sabia disso? Ah, pastor, agora quero ver se mostra na Bíblia. Eu vou mostrar. Não sou doido de falar uma coisa se eu sei que não está na Bíblia. Hebreus. Abra a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Lá no final da Bíblia. Você vai achar de novo, hein? Pode procurar que existe. Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Fala, Deus é bom. Deus é bom. Eu vou sair daqui melhor que entrei. Amém? Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-vos da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Está bem explícito aqui, irmão. Mais claro que isso aqui, só o sol do meio-dia. E nem o sol do meio-dia para ser mais claro que isso, certo? Ele continua falando aqui, no versículo 15, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Percebe? A falta de perdão faz a pessoa sair daquela graça de Deus. Não está escrito isso aqui? Ou só na minha Bíblia? Não, tu também está, não está? Está dizendo, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-vos da graça. Então, é possível se separar da graça de Deus? É. Você está com raiva de alguém. A raiz da amargura entrou no coração da pessoa e ela não consegue perdoar. Aí cria uma raiz de amargura. Aí vai orar por qualquer coisa? Não rola, irmão. A oração não passa do teto. Porque Deus é surdo? Não. Porque é uma raiz de amargura. Já falei num texto anterior, Marcos 11, 23 a 26, que se eu tenho algo contra alguém, é porque ainda estou amargurado. Aí olhamos para Coríntios, capítulo 11, versículo, 1 Coríntios, capítulo 8. Fala sobre o amor. 4:8. Algumas alusões, Paulo falando, ele disse, o amor não se ressente do mal. Percebe se você tem raiva de alguém, você está ressentido? E esse ressentimento vai impedir a pessoa muitas vezes de ser curada. Porque tem alguma coisa que você não deixou lá no altar, irmão. Alguma coisa está faltando você colocar nos pés de Deus. Talvez você diga, pastor, mas isso é muito difícil de fazer. Não é difícil. É muitas vezes você não sabe ainda. Mas sabendo, chegando à luz para você, fica fácil. Por quê? Deus, amados, tem problema em curar você? Sim ou não? Sabia que Deus já resolveu o problema da cura no seu corpo? Ah, pastor, então por que você ficou doente? Porque eu me descuidei. Essa é a verdade.
E aí? Você nunca se escudou na sua vida? Ou sou eu? Eu sou o único pecador. Já nem sou pecador mais. Mas eu sou o único que pequei. Amados, com um pensamento você peca. O homem peca com um pensamento, com a palavra. E muitas vezes, por deixarmos de atentar algumas coisas, vivemos voando e a coisa chega. Mas não é por causa disso que vamos agora nos andar condenados, amém? Romanos 8:2 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aleluia! Aí eu vou ter que lembrar que o que Paulo falou: esquecendo-me do que para trás ficou, prossigo para o meu alvo, para a soberana vocação que é Cristo. Amém, amados? Nós cantamos aqui, eu sempre gosto dessa música, que eu vejo a Aninha cantando ela, e ela faz assim, quando cantamos a música do Leão. Eu ia pedir para cantar a música do Leão hoje, mas eu falei, não, deixa eles conduzirem como eles quiserem, certo? Eu ia pedir para cantar a música do Leão. Aí, não, aquela música que fala assim: a perseguição não parou, a igreja, não é assim? O Coliseu não parou, a igreja, não é isso? Os leões não pararam. Aí a Aninha foi assim: os leões não pararam. Eu sentado ali, só olhando para ela, dando risada. Porque eu acho engraçado ela fazer isso no culto. Que os leões não pararam. Mas sabia que as coisas besteiras pequenas para a igreja? A falta de amor para. Raiz de amargura para. Às vezes o dia das mães para. Porque nego não vem na igreja porque é dia das mães, irmão. Sinto muito em falar, amo você demais. Mas essas coisas não podem nos parar de congregar. Não pode ser maior que estar ouvindo a palavra de Deus. Aí você vai poder até querer me acusar. Eu sei que você não é do diabo, você não vai fazer isso nunca, certo? Nunca fará isso. Mas depois, mas você ficou sem ir na igreja quase mais de um ano. Eu vou falar, mas o problema é seu também. Certo? É meu e Deus. Simples assim. Não é da sua conta. Se eu não vim, tinha um motivo. Não é no teu coração que foi colocado um estente, certo? Não é você que está com a sonda. Eu tenho a sonda aqui. Hoje estou pregando com sonda ou sem sonda. Não me interessa. Amém? Ele falou, prega hoje, eu prego. Tá bom, com sonda ou sem sonda, vai a pregação. Certo? Mas houve momentos que eu mesmo fiquei debilitado, fiquei chateado agora com essa sonda, vai para cá. Que coisa feia, coisa ruim. Tem que esconder, tem que guardar. É um constrangimento total, tem que ficar meio quieto para não doer nada. Irmãos, as coisas, tudo é no tempo certo. Então, se fiquei muito tempo sem vir na igreja, porque eu entendi que não era para vir. Busquei de Deus. E quando Deus me liberou no meu coração, eu comecei a voltar de novo a congregar e acabou. Ponto final. Eu não posso viver condenado pelo que você acha, porque os outros acham. A Bíblia diz, se o teu coração não te condenar, Deus é maior que o teu coração. E nenhuma condenação há para o sangue em Cristo Jesus, ponto final. Tá certo? Mas umas besteiras às vezes para a igreja. Porque não cantou a música que eu queria, vou ficar de cara feia. Cantou essa música 3 vezes no mês, a outra eu quero, não canta. O pastor não está vendo isso? Aí começa a ficar com besteira. Começa a ficar com raiva dele, ele nem sabe. Aí você começa a ficar com picuinha, com raiva da menina que cantou, que você queria cantar só outra música. Aí pronto, eu vou cantar, levantar a mão, mas não queria não. Queria cantar a música do Leão, que faz assim, ó. O Leão, parou, a igreja. Não é isso? Então para de besteira. Para de bicuinha, para de biquinho. Certo? Deus te ama. Aleluia. Deus te ama e quer te ajudar. Deus quer ajudar o pastor. Deixa Deus ajudar ele. Amados, tem pessoas que não fazem muitas coisas na igreja. Uns quase não fazem nada. Tem uns que nada fazem, é verdade. E quando ele faz, digamos, se ele erra, aí você pensa, se eu estivesse no lugar dele, não faria assim. Então eu ia ficar no lugar dele. É simples assim. Deus te deu igreja? Não. Então acabou. Respeita ele. Respeita. Amado, sabia que Deus já até providenciou o conserto dos erros que ele pode cometer? Sabia disso? Deus já providenciou tudo, amados. Às vezes não sabemos fazer alguma coisa. Pensa naquela pessoa que quer evangelizar no ônibus. Pense, a pessoa quer evangelizar. Hoje vou ganhar uma para Jesus. Aí, essa pessoa começa, bom, eu vi aquela pessoa ali, vou falar de Jesus para ele, ou para ela. Como é que começa, Senhor? Fica com uma decisão tão grande, que a pessoa levanta e dá sinal, para ser no próximo ponto. Aí você ficou com aquela decisão, fala, não fala, como começa?
Por que começar? Por que não começar? Por que falar? Por que não falar? Pronto, não falei, a pessoa desceu. Aí você fica, caramba, poxa, Senhor. Pense, presta atenção. Deus já se preparou para os seus erros. Da próxima vez, comece. Aí a pessoa pensa, mas se eu errar, erre, mas comece. Tem que fazer, irmão. Essa dúvida, essa indecisão, hora fazer, hora não fazer, por que fazer, como fazer, e se não der certo? Se não der certo, você vai, da próxima vez, vai melhorar. E vai melhorando até dar certo. Pronto. É assim que se faz. Então, algumas coisas pequenas param a igreja. O leão não parou. Porque não é você que está na arena para morrer, comido pelo leão. Certo? Hoje você canta aqui bonitinho, mas quem estava lá? Até comentei com a menina de casa à tarde. Estava no nosso café tardal, vespertino, não é isso? E falando sobre os leões. Sabia que muita gente morreu para você estar aqui hoje? E não foi só adulto, não. Mulher, criança. Criança morreu, comido na arena. Aí você vai me dizer, mas eu sou da fé. É mesmo? Da fé foram eles, amados, que pagaram um preço que você e eu não pagamos. Eles pagaram o preço com a vida. Morreram. Ela até contou, me lembrou uma historinha que a gente cantava, que a gente ouvia. A gente ouvia há muitos anos atrás, de uma família, naqueles períodos de assolação à igreja, onde as pessoas eram levadas para campos de concentração. E pensa, tá lá, você, a mulher, o marido e 3 crianças pequenas escadinha. E as pessoas, os nazistas, ou quem quer que seja, estava na época, falavam, ou vocês negam a Jesus, ou vocês vão ser enterrados vivos. Aí a criança dizia para o pai e para a mãe, pelo amor de Deus, nega Jesus, não deixa ele morrer não. Aí a mãe falava assim, fica quieto menino, fica quieto criança, vamos cantar. Eu avisto a cidade feliz. Canta, canta, canta. Aí cantar. Pense, aquela mulher, a mãe, olhando os filhos, levar pasada de terra na cabeça, e até parar acessar o som da cantoria. E ela continua, o marido já queria, ela falou, não, segura a mão do marido, falou, negativo, não vai negar nada. Vamos tudo morrer para Jesus. Será que nossa fé está assim, irmãos? Acho que não, né? Fala a verdade. A nossa fé precisa crescer muito ainda, para chegar no nível de você morrer por alguém. E aquela mulher, aquele homem, foram enterrados vivos, até o momento que conseguiu cantar. Só que as crianças já estavam na roça, estavam no buraco faz tempo. Ó. Até eu brinquei com ela, falei até com ela assim para mim, brincando com ela à tarde, falei, já pensou na nossa Angelina? Sabe o que é Angelina, né? É a bebê mais linda que tem no país. É a bebê mais linda do país, é a Angelina, minha neta. Obviamente parece comigo, certo? Avô. Eu falei para ela, pense na Angelina sendo enterrada, viva, cantando. Pai, mãe, vovó, me ajuda, e nós deixando a menina ser enterrada. A gente faria isso, irmãos? Fala a verdade. Nós estamos nesse nível. E às vezes, nós nos titulamos os da fé. Temos muito que melhorar ainda. Temos muito que entender o que é o amor de Deus. Eu li um livro há muitos anos atrás, na qual os nazistas pegaram uma criança e cortaram as mãos da criança, do menino, 10, 12 anos. E ele com as mãos, com o braço, sem a mão, isso eu vi num livro há muitos anos atrás, eu nem vai lembrar disso, com a mãozinha, com o braço sem a mão, ele escreveu assim com sangue, Jesus te ama, para o guarda que tirou a mão dele fora. Isso na época da repressão. E hoje, eu olho pensando, lembrando dessas coisas, e nós vivemos tão alheios a tudo isso, todos os sacrifícios que fizeram por nós. E vivemos brigando às vezes uns com os outros. Ficamos às vezes chateados por coisas pequenas. O amor de Deus nos traz para perto dele e nos faz viver melhor. Amém? Naquele tempo, eles eram comidos, vivos. Claro, não está morto, né? Se estivesse morto, não tinha nada, não tinha nada. Mas pensa com uma criança ser comida viva. Pensa num homem ou mulher ser comidos cantando. Amados, isso era evangelho.
Hoje o nosso evangelho é qualquer coisinha nos tira da graça. O que é nos tirar da graça? É nos fazer não fluir naquilo que deveríamos fluir. É não fazer receber aquilo que deveríamos receber. Porque Romanos, capítulo 12, versículo 15 diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja afastado, separado da graça de Deus, nem que haja raiz de amargura, que brote, brotando aonde? Vos perturbe. Amados, quando a pessoa está amargurada, ela fica perturbada. Traz perturbação na mente, na cabeça. Então, quer um conselho? Eu sei que se fosse... Você pode até me dizer: ah, pastor, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Só que você não vai querer pagar mesmo? Então tem que dar. Certo? Você nunca ouviu essa expressão, né? Só eu que ouvi. Uma pessoa disse para mim: Luciano, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. O problema é que ninguém quer pagar pelo conselho. Calma, mulher, são 9h30 ainda, 8h30 ainda. Relaxa, olha o estresse, hein? Ela está emocionada, estava dando a placa já. Antes, há muitos anos atrás, a Aninha escrevia assim, ó. Olha o tempo, bem grande, assim, botava para mim assim, ó. Para mim não passar do horário. Hoje em dia, com a tecnologia, ela vai no celular. Assim, ó. 8h30. E também ela fazia um cartaz com uma pessoa bebendo água assim, ó. Para beber água também, para falar melhor, certo? Aleluia! Diga: eu amo o pastor Luciano. Eu amo o pastor Luciano. Amém? Eu quero só te ajudar, tá bom? Amém. Promete que não vai ficar com raiva de mim? Amém. Mas que tem coisa que está parando você e não pode parar. Então, não é melhor a gente optar pelo amor? Entender como Deus nos amou e agora andar nesse amor para com os outros? Amém. Amados, se você tiver o hábito de andar em amor, você vai conseguir andar em perdão. Andando em perdão, amados, se a doença bater no teu corpo, ela sai. Porque não tem legalidade para ficar. Amém? Amém? Eu vou confessar um pecado. Posso confessar um pecado? Mas não é um pecado, tá? É pecado é pecado, tá bom? Vou confessar agora um pecado, hein? Mas você não vai me julgar não, tá? Senão mostra a Bíblia para você. Eu me gabei. Sabia que se gabar das coisas, um pouco de orgulho próprio, isso é pecado? E eu me gabei, sempre vinha me gabando ano após ano, que há mais de 15 anos eu não ficava resfriado. Não estou resfriado. Eu não peguei, porque quando eu era criança, quando eu era menino, pequeno da suma, quando eu era menino, eu fiquei muito doente. Morava em Vitória do Espírito Santo, quente feito a gota, lá é quente feito raio, irmão. Pensa num raio do céu, é quente assim, não, Vitória. E eu morava lá. Papai, quando faltou os trabalhos em Vitória, papai falou: vamos morar para São Paulo, que em Santos tem porto. Aí minha família toda mudou para São Paulo, lá para Guarulhos. Pense, Guarulhos é um frio de lascar o queixo. Lá vai nós para Guarulhos. Papai, mamãe e 9 filhos. Naquela época havia bastante amor, certo? Então, 9 filhos veio com ele, certo? Eu era 8º, pequenininho, 6 aninhos, 7 aninhos. Era bonitinho, certo? Aí vamos tudo para São Paulo. Nesse lugar, era um frio, meu irmão. E ainda por cima, como nós éramos em 11, o que papai fez? Alugou uma casa com 2 quartos só. Papai trabalhava na estivador, ganhava relativamente bem, mas não muito bem. Pô, era bem, mas com a filharada que tinha, o negócio ficava estreito, né, irmão? Acho que hoje em dia, no máximo, você tem 2, 3, 4, 5 no máximo. 6 estourando, já está mesmo, tem que ser rico. Aí, para ninguém passar necessidade. Então, eu era 8º dos vivos, né? Meu pai, na verdade, meu pai foi pai de 13. 13. Sabe o que é 13 filhos? 2 nasceram mortos e os outros 2 morreram pequenininhos, sobrou 9. Eu era o 8º, então, na verdade, eu era o 12º da fila, irmão. Eu era rapa do tacho quase. Aí papai fez o quê? Vamos para São Paulo, Maria, vamos para Guarulhos. Vamos morar lá em Guarulhos. Vai tudo para Guarulhos. Como alugou uma casa de 2 quartos, nessa casa o que ele fez? Só tinha 2 quartos. Um era dele de mamãe, certo? Nós éramos em 4 homens, 4 garotos, 4 mulheres, papai e mamãe. Um ficou na Marinha. Então estávamos em 10 aqui, no estado de São Paulo. Pense na situação. Com 2 quartos, o que ia fazer? Papai e mamãe ocupavam um quarto. As minhas 4 irmãs no outro quarto. Que quarto sobrava?
Nenhum quarto, irmão. Só que fizeram em quarto, menino. O que papai fez? Comprou uma cama, lembra aquelas camas de armar? Hoje em dia nem tem mais isso, né? Aquela cama que dobrava. Aí abre, põe o colchão. Meus 2 irmãos maiores, dormiam na cama de armar. O meu irmão menor, que é menor do que eu, era o 13º, dormia às vezes com a minha mãe. Quem sobrou? Olha, já está pregando já. Aí o que acontecia? Presta atenção aqui. O que acontecia? Sobrou quem? O Luciano sobrou. O Luciano dormia onde? Aí meu pai teve a brilhante ideia. Pegou os 2 sofás da sala, pegou um banquinho, cortou o banquinho na altura do sofá, então ficou uma caminha para eu dormir. 2 sofás pequenos e um banco no meio. O único espaço que sobrava quando eu armava as camas na sala e os sofás, só sobrava um lugar, no meio da sala. Só que tinha um problema grave. No meio da sala tinha um poço artesiano que foi fechado. E o Luciano dormia em cima do poço. Por conta disso, eu vivi até os 6, 7 anos de idade no calor. Agora eu vivia no Polo Norte. Porque de madrugada, com aquele negócio, com aquele frio do poço, em mim, eu comecei a ter um resfriado crônico, e meu pai falou, Luciano vai morrer. Luciano vai morrer. Luciano vai morrer, porque eu parei de começar a respirar, fiquei resfriado anos seguidos. O meu companheiro fiel era um lenço. Eu vivi resfriado anos. Papai teve a brilhante ideia. Maria, vamos para Santos, senão o Luciano morre. Claro, me botaram em cima de um fosso artesiano, com o frio de São Paulo, quase morri. Viemos para Santos. Então eu passei anos ainda aqui em Santos, passando mal do nariz, muito resfriado. Até que um dia, há muito tempo atrás, eu fiz uma oração forte. Brincando, tá? Eu fiz uma oração e entendi que eu não podia ver assim. E fui curado. Então, eu já estou hoje há cerca de 15, 20 anos sem ter um resfriado. Aí o diabo começa agora a me cobrar. Aí vem aquela cobrança. Você não disse que você não fica mais doente? Você não disse que não fica mais resfriado? Realmente não fico. Mas algumas coisas surgiram na minha vida que eu pensei, não foi o diabo. Foi eu mesmo. A questão foi descuidado, falta de prevenção. Então, os homens que estão aqui, em nome de Jesus, vão se prevenir e vão para o médico. Sabe o que eu estou falando, né? A partir de 40 anos, você tem que procurar um médico. Eu nunca procurei. Até 61 anos de idade, quando eu tive o primeiro infarto, mas era difícil ir no médico. E eu também me recusava a tomar qualquer comprimido. Então, algumas coisas você fica muito fechado e não se abre. Então, a falta de conhecimento vai levar você a sofrer. Foi o diabo? Não, foi falta de entendimento, falta de conhecimento. E o exagero também, a qual eu me meti, me levou a ter esse problema no coração. Aí você vai dizer, então foi o diabo que fez isso. Não, amados, falta de entendimento, falta de esclarecimento, falta de cuidado. Eu não me cuidava, não gostava de ir médico. Eu não ia em médico, nem testemunha. Para ir para o médico é porque quebrou alguma coisa. Que nem eu era boleiro, jogava muita bola. Como o Adriano não gosta de jogar bola, o pastor Adriano, eu também gosto. Gostava, né? Porque hoje em dia nem jogo mais bola, certo? Já passou esse meu tempo. Mas eu jogava tanta bola que eu quase quebrei o joelho. Tanto jogar bola. Aí tive que operar, tirar menisco, pôr ligamento cruzado. Fiz 2 cirurgias. Por quê? Excesso. Então, tudo que você se excede na vida, você vai colher o fruto. Amém? Tudo que você se excede, você vai ter uma consequência. E eu tive consequência. Agora eu me cuido mais. Certo? Não faço mais as extravagâncias que fazia. Procuro me andar com prudência na vida. Certo? E a prudência vai me fazer viver melhor. E o amor de Deus no meu coração agora me faz viver melhor também. Então, se nós atentarmos por uma série de coisas na nossa vida, viveremos dias o quê? Diga, melhores. Dias o quê? Melhor. Voltando agora para o Salmo 103, para nós finalizarmos a ministração dessa noite. Salmo 103, abra aí, nós estávamos nesse salmo, né? Salmo 103. Está aqui. Versículo 3. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua o quê?
velhice. Então na velhice você não precisa ser pobre. Amém? Aleluia. De sorte que a tua mocidade se renova como a das águias. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés, versículo 7. E os meus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Então o fato de você ter cometido um deslize, não é por causa disso que Deus agora vai te pegar e te matar. Ou não vai te perdoar. Amém? Ele não nos trata segundo o que você fez. Ele te trata segundo aquilo que ele vê em você em Jesus. Você é a justiça de Deus. E é assim que ele vai te tratar sempre. Amém ou não amém, amados? Está entendendo? Deus não é vingativo. Deus não se vinga de você porque você pecou. É claro, os pecados vão ter uma consequência, mas não é Deus que está fazendo. E nem o diabo não fez nada, você que saiu debaixo do guarda-chuva de Deus e vê a consequência. Amém? Ele diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Porque quanto o céu se dista acima da terra, se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com todos que o temem. Quando diz o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Isso é amor, amados. Isso é não nos tratar por uma consequência do que fizemos. Às vezes nós somos muito naturais, muito humanos. Humanos que eu digo, você não está sendo nada espiritual em tratar com uma pessoa que às vezes está ferida. Ela fez algo com você, mas você não sabe a consequência, por que ela fez. Não julgue a pessoa. Perdoe sem saber o motivo. Você não precisa vasculhar a vida de ninguém para saber, pensar, bom, fulano pecou. Está assim porque pecou. Então o que será que fez? O que será que o fulaninho ou fulaninha fez para estar assim? Não é da sua conta. A pessoa se entenda com Deus, irmão. Para de ser detetive espiritual. Para. Deus não precisa da sua ajuda. Irmão. Sabe o que tem detetive espiritual? O cara quer encontrar um motivo por tudo. Para com isso. Para com isso, irmão. Pelo amor de Deus. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus, de ponto final. Você não é nenhum juiz, você não é o dono da cocada preta, você não tem a vara para julgar o mundo ou a humanidade. Certo? Deus não faz isso, porque nós temos que fazer. E nós não somos pessoas para ficar instigando ou vasculhando a sua vida. Tem coisas que não te compete nem saber. Começa por aí. Tá certo? A a Joyce Meyer, que você não sei se você conhece, alguns mais antigos devem conhecer. Ela dizia assim: naquilo que você não tem competência, não dê palpite. Fica quieto. Não te compete saber isso, não fica vasculhando por que foi, por que não foi, por que fez, por que não fez. Ora, será que fez pecado? Ora, será que não fez? Não te interessa, irmão, por favor. Vamos andar na luz, como Ele está na luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, que diz a Bíblia, mantemos comunhão. Aí a pessoa faz uma coisa contra você e interrompe a comunhão, porque você fica sentido, de bico, ressentido do mal. Aí você mesmo deixou de andar em amor. Esse amor, que é o de Deus, que você devia andar e perdoar, porque o amor cobre multidão de pecados. Alguém que já ouviu a expressão que alguém diz assim: eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas não esqueço. Se pisar no meu carro de novo, eu vou te lembrar. Aí começa a ser um mensageiro de Satanás dentro da igreja. E Deus não precisa disso. Amém? Jesus nunca precisou do diabo para nada. Jesus, vou falar de novo. Agora eu vou falar em português agora. Jesus nunca precisou do diabo para nada. Ele não precisa da ajuda do diabo. Certo? Eu sei que muitos de vocês, ou alguns de vocês, ou nenhum de vocês, pode pensar, mas por que no Antigo Testamento se fazia de um jeito e Jesus ia fazer de outro? Pergunte para Deus. Por que Deus mandava matar no Velho Testamento? Pergunte para Deus, irmão. O que Jesus deve fazer? Deus é amor. Ponto final.
Nem tudo da Bíblia deve ter revelação. Ninguém tem revelação completa da Bíblia. Uma das coisas que eu sei que Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, e as reveladas aos filhos dos homens. Amado, tem coisas que você pode pensar assim: bom, isso não está revelado na Bíblia. Então não te interessa, irmão. Para de procurar pelo em ovo. Para de querer saber se Adão tinha umbigo ou não. Certo? Você nunca ouviu falar isso? Ou já vi debates: Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Tinha ou não tinha? Por que nós temos umbigo? Porque saímos da mãe, não é isso? Falar nisso, bendito Dia das Mães para todas, certo? Por que nós temos umbigo? Porque aqui estava o cordão umbilical que estava dentro da mãe, não é isso? Aí foi cortado o cordão umbilical, aí ficamos com umbigo. Mas Adão não foi gerado por mulher nenhuma. Aí eu já ouvi uma discussão certa vez: Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? O que isso é mudar a sua vida, se Adão tinha umbigo ou não? Certo? Isso é uma discussão boba. Aí o espertinho achou uma resposta. Quer que eu fale a resposta? Ou quer que o próximo capítulo? Já vou parar, mulher, calma, relaxa. 47 ainda. Tubarão já passou. Aí um pertinho falou bem assim: Adão tinha umbigo sim. Quando Deus criou Adão, e a Eva, assim, esse aqui está pronto, fez assim nele, ó. Pronto, umbigo. É brincadeirinha, tá? Só para relaxar você, contrair vocês um pouco. Então tem coisas que procuramos saber que não vai mudar a nossa vida. Alguns até me perguntaram: sabe que tem pessoas que têm o prazer, às vezes, de me ligar, não é agora, não é aqui não, tá? Muitos anos luz atrás. Ligavam para mim, a pessoa perguntou assim para mim, não sei se queria me testar, ou achando que eu sabia muito da Bíblia: pastor, a Bíblia diz que Caim pecou e foi para a terra de Nod, certo? Falei: certo, está na Bíblia, irmã, graças a Deus, hein? Glória a Deus, está afiado na palavra. Ela perguntou: tá bom, a Bíblia diz que Caim foi para a terra de Nod. Lá ele casou com quem? Só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. O que você responderia para essa pessoa? Ela me perguntou: com quem Caim casou? A Bíblia fala que Caim teve filhos e filhas. Aí a pessoa perguntou: mas só tinha Caim, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, ficou 3. Aí um fugiu. Casou com que mulher é essa? Eu falei: a Bíblia fala? Não, então não te interessa. Simples assim. Foi revelado com quem ele casou? Eu não lembro o nome da esposa de Caim. Então tem coisas que às vezes nós começamos a nos debater e brigar, querendo saber de tudo. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ponto final. E as reveladas a você, a mim, aos filhos dos homens, amados. Então anda no amor, que é melhor para você. Anda em perdão, que é melhor para você. Anda em misericórdia com os mais débeis na fé. O débil o que é? Aquela pessoa que ainda está engateando, que tem debilidades espirituais, não entende nada. Trate com amor. Trate com carinho. E julgue essa pessoa até superior a você, como fala na Bíblia. Não devemos nos envaidecer. Trate as pessoas como superior a você mesmo. Ande em humildade, ande em perdão, ande em misericórdia, que Deus vai usar você tremendamente. Você, amado, não vai precisar nem de oração de ninguém. Você vai andar curado, você vai viver bem, você vai andar sadio todo o tempo da sua vida. Respeitando uns aos outros, amando uns aos outros, tendo misericórdia uns dos outros. E assim tudo fica bem na sua vida. Amém? Você entendeu o que Deus quis falar com você essa noite? Amém? O amor é o caminho para a vitória. Tem esse livro aí, pastor? Aqui no nosso ministério? Se não tem, alguma igreja da vida você vai encontrar. O amor é o caminho para a vitória. Ande em amor, que você já vai andar automaticamente em vitória. Você não vai precisar nem se esforçar. Isso vai ser algo natural, isso vai ser algo contínuo na sua vida. Perdoando, amando e sendo um bom dispenseiro, um bom obreiro. Amém, amados? Sejam abençoados na prática da palavra de Deus e não peque mais.